Da tela. Eba! Vai rindo. Bom finalzinho de tarde a todos. Este evento faz parte da Semana do Sono, promovida pela Associação Brasileira do Sono, Regional Interior de São Paulo, cidade de Jundiaí. Temos por objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento dos distúrbios do sono, assim como o aprimoramento especializado de profissionais na busca de um tratamento qualificado. Este ano, o tema da campanha é Sono é essencial para a saúde. A apneia obstrutiva do sono é uma doença complexa e heterogênea. E o IH isolado pode não captar o espectro diverso dessa condição. A abordagem do tratamento dos distúrbios do sono é multiprofissional, podendo ser individual ou combinada em alguns casos. As características múltiplas da condição da apneia obstrutiva do sono são denominadas fenótipos. A apneia obstrutiva do sono se manifesta com intensidade variável, desde quadro leve até o acentuado. Quando acentuada, pode impactar negativamente na saúde dos pacientes e aumentar o risco de eventos cardiovasculares e morte. Assim, precisamos aumentar a conscientização, triagem e tratamento apropriado para essa doença, especialmente em pacientes com fatores de risco cardiovascular existente. No fenótipo do paciente, pode estar a chave para diagnósticos, cada vez mais particularizados e, consequentemente, tratamentos mais eficazes. E, para falar de tratamento nos pacientes adultos com apneia obstrutiva do sono grave, vou conversar com duas profissionais renomadas e queridas, com a doutora Tatiana Vidigal, otorrinolaringologista e médica do sono, pela AMB, com mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina, pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e com a fonoaudióloga Valéria Muralha, especialista em motricidade orofacial e voz e certificada em fonoaudiologia do sono pela ABS. Então, vamos conversar com a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, primeiramente, vou fazer algumas perguntas básicas para que as pessoas, assim, entendam alguns fatores muito importantes do tema dessa nossa webinar, tratamento combinado nos pacientes adultos com apneia obstrutiva grave. Bom, os participantes podem fazer perguntas no chat e, no final, tendo um tempo, nós vamos responder algumas das perguntas. Doutora Tatiana, quais são os principais fatores de risco para gravidade da apneia obstrutiva do sono? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar nessa webinar aqui, também com duas queridas, Milene e Valéria, para falar de um tema super importante, que é o tratamento, sim, combinado para os nossos pacientes que possuem apneia obstrutiva do sono de grau mais acentuado. É uma honra estar aqui com vocês, e nessa Semana do Sono, com esse slogan tão importante de que o sono realmente é essencial, né? O sono não é negociável, então é muito importante a gente estar aqui para falar e conscientizar cada vez mais a nossa população e transmitir cada vez mais conhecimento. Então, vamos discutir aí um pouquinho sobre a apneia obstrutiva do sono do grau acentuado. E para a gente falar, então, sobre os fatores de risco, os principais fatores de risco, a gente tem que imaginar quem são realmente esses pacientes que nos procuram e que a gente identifica esse grau mais forte da apneia obstrutiva do sono. Inicialmente, o principal fator de risco é sempre a obesidade, né? Sabemos que com o ganho do peso, o acúmulo de gordura na região submentoniana, o acúmulo de gordura na região cervical, faz com que realmente aumente muito a chance desse paciente apresentar apneia obstrutiva do sono. Os homens, né? Então, as mulheres também vão apresentar apneia, principalmente após menopausa, mas os homens, após quarta, quinta década, possuem uma chance maior de ter apneia obstrutiva do sono. Nós temos as alterações anatômicas.
Então, temos alterações anatômicas que dizem do nariz, da garganta, né, da orofaringe, e esqueléticas. Então, são pontos de vista que a gente precisa sempre avaliar nos nossos pacientes. E, então, no nariz, a gente vai encontrar desvio de septo, polipose nasal, insuficiência de válvula nasal. Na faringe, são diversas, na orofaringe, diversas das alterações que podem causar, serem fatores de risco, como a hipertrofia das amígdalas, que são as tonsilas palatinas, da úvula, os pilares amigdalianos mais medianizados, estreitando a coluna, estreitando o espaço aéreo, a língua volumosa, né? E sempre avaliamos o tamanho da língua com o quê? Com o tamanho da boca, o tamanho da cavidade oral, que é o que a gente chama de índice de Mallampati modificado. E aí a gente consegue também avaliar as alterações esqueléticas de uma maxila e de uma mandíbula. Elas podem estar tanto estreitas lateral, que é quando a gente tem a atresia de maxila, ou quando ela está retroposicionada. Ela está, quando a maxila ou mandíbula estão retroposicionadas, a passagem de ar vai ser mais reduzida e, consequentemente, a gente vai ter um espaço aéreo menor. Falando também de fator de risco, a gente também encontra alterações genéticas, comportamentos também que encontram em diversas famílias, principalmente essa parte crâniofacial, que é bem característica de algumas famílias, né? Como também a obesidade, por exemplo. Temos também outras situações que pioram, né? Não deixam de ser exatamente um fator de risco, mas, por exemplo, dormir no decúbito supino, não deixa de ser uma piora para a apneia, né? O refluxo faringolaríngeo, a diminuição dos hormônios na pós-menopausa das mulheres. Então, dessa maneira, assim, eu acabei passando por todos os fatores de risco relacionados com a apneia do sono. Perfeito, muito completo, mais até do que nós esperávamos pelo tempo que é disponível, né? Doutora Tatiana, por que compreender o fenótipo do paciente é importante para o diagnóstico e o tratamento? Essa palavra fenótipo que é tão importante para nós da área do sono. Geralmente não está na cara, a apneia geralmente não está na cara, né? Tem duas questões muito importantes na apneia. Uma, que ela é muito heterogênea. Então, vão vir pacientes magros com apneia, vão vir pacientes mais obesos, vai vir mulher, vai vir criança. Em qualquer pessoa pode apresentar a apneia do sono. Então, a gente precisa individualizar. Para a gente individualizar melhor o nosso tratamento, a gente precisa identificar alterações características de cada uma dessas populações. E essas alterações características de cada um que são os fenótipos, né? Então, quanto mais a gente identificar esses fenótipos, mais a gente vai acertar no nosso tratamento. Então, a gente não tem um único tipo de paciente, a gente não tem um único tipo de tratamento. Não adianta a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, como se fosse todo mundo com o mesmo tipo de tratamento. E para a gente conseguir, então, ter um sucesso no nosso tratamento, a gente precisa avaliar melhor essas características. E então, a gente tem tanto os fenótipos como endótipos. Aí, os endótipos já vai ser os mecanismos fisiopatológicos que também podem ser diferentes em cada um desses tipos de paciente. Então, a gente precisa identificar fenótipos e endótipos para a gente conseguir acertar mais aí no nosso tratamento. Perfeito. E nós sabemos que o CPAP, ele é o tratamento padrão ouro nesses pacientes com apneia grave. Explique resumidamente como funciona, qual a pressão a ser empregada, os tipos de máscara, as indicações e contraindicações e como avaliar a sua eficácia. Bom, o CPAP é uma excelente modalidade terapêutica que a gente lança mão do nosso dia a dia, né? É muito importante realmente que a gente tenha ele no nosso arsenal terapêutico. Vão ter pacientes em que a gente vai ser o tratamento inicial, outros a gente começa por um tipo de tratamento e quando não dá certo a gente muda para o CPAP. Mas eu sempre gosto de dividir com meus pacientes todos os tipos de terapias propostas e o CPAP, obviamente, ele trata todo tipo de apneia, desde os quadros mais leves aos quadros mais graves. Ele é uma pressão de ar positiva, não é oxigênio, então uma pressão de ar positiva que
Ao ser introduzida pelo nariz, ele possui essa capacidade de evitar os colapsos da faringe, né? A gente vai ver, a gente sabe que tem faringes mais colapsáveis, que são as faringes piores, né, que são relacionadas com esses endótipos, e nós temos as faringes melhores. Essas faringes melhores, o que acontece? Com pouca pressão que a gente coloca, rapidinho elas abrem, né? Tem pacientes que a gente tem que ir aumentando a pressão 12, 14, até realmente abrir a faringe e eliminar os eventos respiratórios. E aí eu costumo falar que, por exemplo, o CPAP ele precisa eliminar os roncos, que às vezes é uma principal queixa que é trazida no nosso consultório, né? Muitas vezes eles chegam por amor mesmo. Chega o paciente falando, vim aqui porque minha esposa não me aguenta mais, a gente vai viajar, não dá para pagar 2 quartos de hotel, porque o ronco é impossível. E a gente fala que o ronco é uma questão social importante, que incomoda outras pessoas a dormir, mas o que nós preocupamos mesmo são com as apneias do sono. Então, a partir do momento em que a gente consegue, com o CPAP, eliminar os roncos, as apneias obstrutivas, a dessaturação da oxihemoglobina e a fragmentação do sono. Então, a gente quer que realmente, a partir do momento em que o paciente esteja usando uma pressão aérea positiva, que ele tenha uma noite de sono mais consolidada, passando por todos os estágios do sono, e que no dia seguinte ele colha os benefícios de ter dormido com essa máscara, com esse aparelho, que é eliminar ronco, sonolência, cansaço, não ter impacto na memória, na cognição, né? Estabilizar uma pressão arterial que está precisando de 2, 3 antipertensivos e que, às vezes, com o uso do CPAP, a gente consegue reduzir e controlar muito melhor a parte cardiovascular, né? Então, o CPAP, ele consegue, e nós temos diversos, né, uma literatura muito robusta do ponto de vista dos benefícios de que realmente pode tratar a apneia grave. A máscara, que é a interface do CPAP com o nosso rosto, é algo muito importante de ser bem escolhida, porque é aquilo que vai estar no rosto do nosso paciente. Então, eu gosto de perder um tempinho na consulta, falando com ele sobre essa parte da máscara. Nem sempre a gente acerta de cara na primeira máscara, mas, assim, a gente prefere sempre que a máscara seja nasal, pode ser a intranasal, que é a pílula ou a almofada, ou a nasal externa. Por que a gente prefere a máscara nasal? Porque a gente vai precisar com ela de menos pressão terapêutica do CPAP, vai ter menos vazamento, vai ter menos aerofagia, que às vezes os pacientes se incomodam com ficar engolindo o ar, vão ter menos evento de apneia residual. Então, o sucesso da máscara nasal, comparando com a oronasal, é muito maior. E muita gente pensa assim, não respiro bem pelo nariz, vou colocar uma máscara oronasal. Negativo, né? Então, nós temos aí a terapia orofacial, que ajuda demais os pacientes a restabelecer a função adequada pelo nariz, a posição da língua, né? A gente sabe que a partir do momento que vocês conseguem fazer esse tratamento fantástico aí com a língua dentro da boca, e às vezes nós otorrinos precisamos restabelecer a função, seja do nariz, seja por um tratamento clínico, seja por um tratamento cirúrgico. Então, hoje em dia, a gente tem muito pouco paciente usando máscara oronasal, porque a máscara nasal resolve, sim, e às vezes lançando mão, né, de alguma terapia combinada para o paciente conseguir dormir a noite toda com o CPAP. A adesão ao CPAP não é fácil, é um desafio que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu costumo também ficar em cima dos meus pacientes, assim, na primeira semana, no primeiro mês de tratamento, porque é um momento em que eles têm muitas dúvidas, e se a gente não tirar aquela dúvida, é muito fácil deles abandonarem o tratamento. Então, a partir do momento em que a gente tem um canal legal com o paciente, seja uma mensagem, seja uma ligação, né? Hoje em dia também a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a avaliação do telemonitoramento. Então, assim, se eu tenho um paciente que ele tem pressão alta, eu falo para ele tomar um remédio, mas eu não sei se ele toma um remédio. Já o CPAP, não, a gente prescreve o CPAP e a gente vê que realmente, noite a noite, se o paciente está usando, que horas que ele pôs o aparelho, que horas que ele tirou, se ele está tendo vazamento. Então, é uma ferramenta muito interessante para a gente fazer intervenções precoces, não deixar o paciente lá usando o CPAP 1 mês e vazando a máscara, sendo que a gente pode resolver isso rapidamente e, consequentemente,
evitar que o paciente abandone o uso do CPAP, que é o nosso maior objetivo. Então, apesar de ser um desafio, o paciente que tem apneia grave, ele tem muita sonolência, ele tem doenças cardiovasculares importantes, a gente precisa fazer aí um programa de educação, programa motivacional, comportamental, para que realmente ele entenda a doença que ele tem, né? Eu gosto muito de mostrar os resultados de cartão de memória, a melhora, mostrar a polissonografia. Hoje em dia tem estudos que mostram que só se você pegar, por exemplo, aquela polissonografia split night, que é metade, né, sem a máscara, metade com o CPAP, ele vê a diferença do que acontece quando ele está sem CPAP. Eles usam mais do que 1 hora, só a partir do momento em que eles estão conscientizados. Não precisa ser exatamente uma split night, se você tiver uma polissono basal e uma de CPAP, a gente também consegue provar isso. Hoje em dia, se a gente tem uma basal e um relatório de cartão de memória, os dois mostram o índice de apneia e hipopneia, a gente consegue fazer esse comparativo e mostrar. Mas a partir do momento em que o paciente tem sintomas exuberantes, de cansaço, sonolência, ele começa a usar o CPAP, começa a sentir diferença de energia, de acordar sem dor de cabeça, eles começam realmente a adaptar e ter um sucesso muito interessante aí nessa terapia do CPAP. Perfeito. E continuando essa questão da adesão, né, que é um fator muito importante, que sabemos que muitos pacientes muitas vezes abandonam, né, o uso do CPAP por não se adaptarem. Um dos desafios críticos na adequação terapêutica desses pacientes é mesmo a adesão. E sabendo que, embora com menor relevância, quando comparado a pacientes com leves a moderadamente, leves a moderado indicados para CPAP, também alguns dos pacientes graves rejeitarão a terapia. Como podemos, doutora Tatiana, otimizar a fenotipagem no sentido de melhor decidir? Uhum. Bom, a gente precisa, quando a gente fala de fenotipagem, a gente tentar identificar qual é o mecanismo que está levando a apneia naquele paciente em questão, né? Os principais endótipos, fenótipos descritos é o baixo limiar de despertar, o high loop gain, a função muscular baixa, inadequada, e o fator anatômico, né, que é o colapso da faringe. Então, se a gente consegue identificar algum desses fatores antes de indicar uma terapia, antes de indicar um CPAP, a gente novamente vai ter menos problemas de adaptação, menos problemas de abandono de tratamento, né? Então, por exemplo, falando do fator anatômico, o fator anatômico podem ser essas características que eu citei, como hipertrofia de amígdala, de nariz obstruído, da retrognatia, que é quando o queixo está retroposicionado, mas também nem sempre a gente vai encontrar alterações anatômicas, da ultraestrutura faríngea alterada, que é a medição da PECRIT, que é a pressão de fechamento da faringe ser inadequada. Então, quando a gente chama de fator anatômico, ou características macroscópicas, que eu estou vendo ali no meu paciente, ou uma faringe que é muito colapsável, né? Então, isso a gente chama de fator anatômico. Como que eu vou conseguir identificar isso no meu paciente? Às vezes a gente vai conseguir ver isso pela polissonografia, né? Tem algumas dicas. Então, são pacientes que vão ser uma apneia mais grave, geralmente índice de apneia maior do que 40, né? Eles vão ter mais apneia do que hipopneia, eles desaturam mais, então eles têm uma doença mais grave, tá? E se a gente medir a PECRIT, vai ser mais do que 2 centímetros de água, uma pressão né, alta para realmente abrir a faringe. Nem sempre a gente consegue medir a PECRIT, né? Porque isso muitas vezes é medição laboratorial. Mas, assim, dá para a gente ter algumas dicas pela polissonografia, que são essas que eu falei, mais apneia do que hipopneia. Já quando a gente está falando, por exemplo, do baixo limiar de despertar, é aquele paciente que tem muito despertar cortical, facilmente ele desperta. Isso a gente também consegue ver umas dicas na polissonografia. Aí, pelo contrário, são pacientes que vão ter uma apneia um pouco mais leve, eles vão ter mais hipopneia do que apneia, né? Eles vão ter menos de saturação da oxihemoglobina e eles fragmentam muito. Então, assim, do fator anatômico, muitas vezes a gente vai indicar ou cirurgia
ou o próprio CPAP, né? Ou uma cirurgia bariátrica, se for obesidade, ou se for uma cirurgia esquelética. Já esse baixo limiar de despertar, às vezes a gente precisa consolidar melhor o sono dele. Então, a gente precisa, muitas vezes, lançar mão de um hipnótico, de algo que desperte ele menos. Então, a gente tem alguns medicamentos no mercado que nos ajudam nesse sentido. O high loop gain, se a gente consegue identificar isso antes também numa polissonografia, a gente também vai acertar mais, né? E como que a gente consegue ver? O high loop gain, ele vai ser aquele controle ventilatório instável, né? São pacientes que vão ter a apneia obstrutiva do sono, mas eles também vão ter a apneia central. Então, são pacientes que podem apresentar aquela respiração de Cheyne-Stokes, com insuficiência cardíaca congestiva. Se a gente já sabe isso antes, a gente também consegue tratar melhor qual pressão que a gente vai colocar no CPAP, se ele é um candidato melhor à cirurgia ou não, se vai ser um candidato a aparelho intraoral, para fonoterapia. Então, tudo isso a gente já consegue pensar quando a gente está tentando identificar melhor esses fenótipos. Em relação à cirurgia, tem estudos que mostram que high loop gain alto, né, o loop gain alto, que é o high loop gain, ele tem melhores resultados cirúrgicos, tem outros estudos que também, só que tem outro estudo que mostra o contrário. Então, ainda existe na literatura algumas controvérsias, porque ainda precisam de estudos, muitos estudos relacionados em relação aos endótipos, né? Então, e temos também aí a baixa função muscular. Que aí isso é um fenótipo, aí, endótipo muito interessante. A gente tem que imaginar que geralmente a nossa musculatura dilatadora da faringe, diante de um colapso, diante de uma negatividade que é a apneia obstrutiva do sono, ela precisa aumentar essa função muscular. Só que, por volta de 1/3 de quem tem apneia do sono, eles não aumentam essa resposta muscular. É uma resposta baixa, uma resposta ineficaz. E quando a gente não tem essa dilatação da faringe, obviamente, esse paciente ele vai ter mais apneia do sono. Esses pacientes, às vezes, quando eles têm uma boa resposta muscular, eles até estão protegidos no sono não REM. Mas aí chega o sono REM, quando a gente tem mais atonia muscular, aí, novamente, acontece também uma baixa resposta muscular. Sabemos que aí são pacientes que vocês conseguem também melhorar a função muscular. Hoje em dia, a gente não tem, aqui no Brasil, aquela terapia que é o estimulador do nervo hipoglosso, mas poderia também ser uma opção de tratamento nesses pacientes que têm uma baixa resposta muscular. Então, são mais ou menos esses os endótipos, fenótipos que a gente encontra aí na literatura. Eu falei um pouquinho da apneia do REM, mas eu não falei da apneia do decúbito supino, que também é uma outra característica de pacientes que têm uma pior resposta a qualquer tipo de terapia, tá? Pior para aparelho intraoral, ele é pior para cirurgia, porque é pacientes que às vezes eles começam a ter apneia só no decúbito supino, depois começam a ter apneia também no decúbito lateral, às vezes é uma pedrinha no sapato que a gente tem essa apneia posicional. E quando também a gente identifica isso antes pela polissonografia, a gente também consegue conversar e manejar isso melhor, fazendo uma terapia posicional para esses pacientes também. Perfeita, completa, excelente, doutora Tatiana. Acho que todos que estão aqui presentes, assim, aprenderam muito com essa explicação, e acho que essa questão dos endótipos e fenótipos enriqueceu muito, né, toda a atuação nossa em distúrbios do sono, distúrbios respiratórios do sono. Então, acho que toda vez que eu escuto sobre isso, acho que eu não quero que acabe, acho que eu quero mais sempre. Bom, agora vamos fazer a última pergunta, depois vamos dar seguimento com a doutora Valéria. E quando, doutora Tatiana, a apneia é acentuada, quais os tratamentos otorrinolaringológicos existentes para resolvê-la? Bom, para a gente indicar uma cirurgia, que aí é o tratamento, né, otorrinolaringológico mais eficaz que a gente tem, a gente é baseado se o paciente tem alteração anatômica, né? Às vezes costuma chegar paciente e falar assim, vem aqui para fazer aquela cirurgia do ronco, da apneia, você vai avaliar o nariz, a garganta, tá tudo livre. Né? Então, assim, não é para quem quer a cirurgia, é para quem pode, é para quem tem alteração da anatomia.
Então, a gente vai indicar, a gente fica muito à vontade em indicar uma cirurgia do nariz, porque a nossa respiração precisa ser pelo nariz, para vocês conseguirem posicionar melhor a língua no céu da boca e não ficar com aquela língua baixa, posteriorizada, espalhada na boca. O paciente tem que estar respirando bem pelo nariz. Só que muitas vezes só a cirurgia do nariz, ela não é capaz de reduzir uma apneia, principalmente se ela for acentuada. Então, a cirurgia do nariz, ela serve como um primeiro passo, como uma terapia coadjuvante para um paciente conseguir melhorar a adaptação do CPAP, melhorar a adaptação ao aparelho intraoral, se for o caso, né? Já as cirurgias de faringe, a gente tem um sucesso cirúrgico maior. Então, diante de um paciente com apneia acentuada e alteração na faringe, muitas vezes a gente consegue, sim, amenizar bastante a doença desse paciente, considerando também que seja um paciente mais magro, mais jovem, que não tenha outras alterações craniofaciais. Ou a gente indica realmente, ou para um bucomaxilo, ou um cirurgião crânio-maxilofacial, a partir do momento em que tem atresia de maxila ou retroposição de maxila e de mandíbula. Então, o tratamento otorrinolaringológico, ele começa, claro, que a gente trata refluxo, a gente trata rinite alérgica, né? A gente faz toda essa parte de tratamento clínico, e independente do paciente ter apneia leve, moderada ou grave. Mas falando aqui da grave, a gente vai, sim, conversar com esse paciente, avaliar a expectativa que ele tem de uma cirurgia diante do que ele apresenta de alterações da anatomia, e sabendo que ele pode amenizar a doença, pode curar se for um paciente mais jovem, mais magro, com uma grande alteração da anatomia. Nas crianças e nos adolescentes, a gente vê uma alteração, digamos que uma cura maior, né? Mas sempre considerando que a apneia é uma doença crônica, evolutiva, que se ela é grave, ela é muito mais difícil de curar com a cirurgia. Mas quando nós temos alteração da anatomia, ela precisa ser o primeiro passo. Todo paciente com apneia obstrutiva do sono merece uma avaliação da via aérea superior. E a partir do momento em que está desobstruído o nariz e a garganta, a gente vai poder partir para uma adaptação de CPAP mais adequada, uma adaptação de aparelho intraoral, da fonoterapia, tudo é mais fácil a partir do momento que a gente não tem obstruções da anatomia. Então, também é muito individualizado para cada tipo de tratamento, mas sim, se você tem uma alteração anatômica, é indicado a cirurgia otorrinolaringológica. E a outra cirurgia que também é bastante indicada é a bariátrica, quando a gente tem aí o IMC bem aumentado. Perfeito, perfeito. Agora, vamos dar continuidade com a doutora Valéria Muralha. Doutora Valéria, sabemos quão ampla é a atuação da fonoaudiologia do sono, a relação da apneia obstrutiva do sono com a disfagia e dos tratamentos combinados a outros do sono. Fale resumidamente qual é a conduta de tratamento nestes casos. Qual o planejamento terapêutico? Boa tarde, boa noite, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, agradeço a ABS, a organização. Muito honrada e feliz em estar com vocês aqui, doutora Milene, doutora Tatiana, uma alegria, viu? E vamos falar um pouquinho da fonoaudiologia do sono como mais uma pecinha que acrescenta forças nesse quebra-cabeça que é a apneia obstrutiva do sono, né? Então, eu gosto de brincar com meus pacientes que quando eles chegam para mim na primeira consulta, na avaliação, eu falo assim, vamos com paciência, temos um quebra-cabeça de 500 peças, a gente vai encaixar essas pecinhas, vai ter peça que não vai encaixar bem, com outros vai encaixar de primeira, né, vai tudo se organizando progressivamente, mas é uma doença multifatorial, a doutora Tatiana explicou com muita riqueza o que são anos e anos e anos de pesquisa e que tem tanto ainda por vir e ser estudado e descoberto, né, com relação a esses eventos e a todo esse processo obstrutivo e que acontece no período da noite. Então, quando nós recebemos um paciente para avaliação fonoaudiológica miofuncional orofacial, que venha para nós. Então, assim, eu tenho paciente que vem porque ouviu falar que a fono pode ajudar no ronco, e ele está muito ligado ao fator ronco e incômodo, e não imagina tudo que pode estar por trás disso, né? E tem o paciente que vem já
previamente avaliado, com tudo já com prescrições conduzidas, sejam elas medicamentosas, cirúrgicas, e o paciente vem organizado já para terapia fonoaudiológica, né? Então, importante ressaltar, né, para os participantes que a gente não sabe quais são as especialidades que estão assistindo aqui, todos somamos forças nesses tratamentos, que o paciente, quando vem para a terapia fonoaudiológica, a gente precisa de uma avaliação, se ele chegou para nós sem uma avaliação de via aérea superior, a gente precisa dessa inspeção. Né? Então, tudo começa com a avaliação otorrinolaringológica. Bom, paciente chegando para a gente, considerando todos esses fatores multidisciplinares, a gente vai fazer a avaliação dessa musculatura orofacial, orofaringe e coletar, então, as queixas, né? O ronco, ele produz um trauma nesse tecido, né, dessa mucosa orofaringe, ele produz um trauma importante. Então, quando a gente pensa em disfagia, quando a gente pensa que o paciente pode ter uma condição subclínica de alteração na deglutição, porque é muito subclínica, então você vai ver que na queixa um escape precoce, né, que isso pode acontecer conforme pelo menos na minha experiência clínica, depois você fala pra gente, doutora Milene, mas assim, eu percebo que são pacientes de mais idade, de um pouco mais de idade, né? Assim, pelo menos na minha experiência, a partir de 50 anos. Mas essa mucosa é uma mucosa que está edemaciada e a faringe tem esse caminho duplo, via aérea, via digestiva. Então, muda a sensibilidade e esse start funcional pode ter algum declínio. Né? Tem que ser muito estudado, a gente não tem pesquisas robustas ainda que falem sobre isso, mas é algo a ser visto, mas é uma condição clínica que pode surgir. O fato é que a musculatura que tem um tônus rebaixado, um posicionamento inadequado e, portanto, gera uma funcionalidade alterada, musculatura envolvida no ronco e na apneia, nas obstruções, a musculatura da disfagia são musculaturas muito similares. Então, o que a gente acaba percebendo é que quando o paciente está apto à terapia fonoaudiológica, seja ela, claro que a gente tem que considerar a severidade, comorbidades presentes, porque muitas vezes a gente tem um paciente que tem um IH, que a gente não fica só no IH, né? Muito além disso, né? Mas ele tem vamos supor, um IH de leve a moderado, mas ele tem comorbidades muito importantes. Muitas vezes o médico do sono, otorrinolaringologista, o profissional responsável, já detectou que esse paciente precisa de um CPAP, né? Então, o paciente chegou para a gente, o que é importante aqui, já avaliado? Aparelho intraoral? Terapia fonoaudiológica combinada com aparelho intraoral? Terapia fonoaudiológica combinada com CPAP para aumentar a adesão? Só terapia fonoaudiológica se for um caso de ronco primário ou se for um caso de leve a moderado? Então, nós vamos inspecionar essa musculatura orofacial e orofaríngea, verificando. Então, quando a gente pensa em musculatura, a gente pensa na musculatura externa, né, a musculatura perioral, lábios, bochechas, musculatura mastigatória, envolvida na movimentação mandibular, né, e, portanto, na função mastigatória, e musculatura interna, que é muito estrutura lingual, e musculatura do palato mole também a estrutura muscular que está na faringe, né, que a gente consegue, através de exercícios orofaríngeos, dar mais sustentação, mais firmeza muscular. Então, nós vamos com um olhar para essa musculatura. E, de forma individualizada, entendendo a necessidade do paciente e a avaliação funcional e muscular, a gente prescreve a nossa terapia. Perfeito. E dando continuidade, qual o objetivo, doutora Valéria, do tratamento fonoaudiológico miofuncional, orofacial e faríngeo, combinado ao uso do CPAP, na apneia acentuada? Perfeito. Então, os pacientes que têm um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono grave, a indicação padrão ouro é o tratamento com a pressão positiva, com CPAP. E, como a doutora Tatiana já explicou muito bem, o CPAP ele é uma pressão positiva que vai adentrar essa cavidade orofaríngea. Ela vai entrar para vencer as barreiras e para abrir esse espaço, essa luz faríngea, e impedir o colapso.
Só que o que que nós percebemos, a gente tem uma pesquisa, inclusive, de uma colega nossa, Giovana Diaféria, que foi a tese de mestrado dela, que mostra isso muito bem, que os pacientes que foram submetidos à terapia fonoaudiológica aderiram melhor ao CPAP. Por quê? Porque eles tiveram mais conforto para receber essa pressão. E esse conforto, quais são os quesitos envolvidos nesse conforto? Primeira questão, que a doutora Tatiana falou da máscara. Então, a máscara oronasal, nós já não temos mais visto o uso dela como antigamente. Então, a grande maioria dos pacientes utilizam a máscara exclusivamente nasal. Para isso, o paciente tem que ter um vedamento labial. Então, assim, já chegou todo organizado, o otorrinolaringologista, então já estamos com um paciente bonitinho para contribuir nesse sentido. Então, o paciente muitas vezes tem uma respiração oral funcional, habitual, e ele vai ter, então esse é um primeiro fator que nós temos que ter atenção, ele vai ter escape, fuga da pressão, porque ele estará com a boca entreaberta, com os lábios soltos, né, com essa musculatura mandibular elevadora mais flácida, mais solta. Então, esse é um primeiro aspecto que nós temos que trabalhar. Permeabilidade nasal, sensibilização de respiração nasal, fortalecimento da musculatura, que envolve adequação mastigatória, exercícios de fortalecimento para essa musculatura especificamente, né? Uma outra questão que os pacientes que apresentam a apneia obstrutiva do sono grave trazem é uma respiração muito curta. Então, torna-se um hábito a respiração mais alta, mais curta, e que não toma proveito desse apoio diafragmático, que é uma respiração mais longa, mais trabalhada, que se faz necessária. Então, também é importante e sabemos por pesquisas que tem correlação com a saturação, que pode envolver, porque o paciente vai ter um aporte melhor, já que ele vai fazer uma respiração completa, vai ser feito esse treino, e isso também traz contribuições, né? Não só com o CPAP, como também para a vida rotineira, porque respiração é fundamental, né? E com relação à musculatura orofaríngea, quando a língua desses pacientes, que é o índice de Mallampati, traz esse dado da relação língua e espaço orofaríngeo, o que acontece? O paciente que tem a apneia obstrutiva do sono, ele tem uma língua bastante alterada, no sentido de tônus, de posicionamento e funcionalidade. Então, quando pensamos funcionalidade, a forma como deglute, o repouso de língua, que é repouso, mas tem função, né, de manter dimensão vertical, orofacial. Então, nesse sentido, temos que trabalhar com a estrutura lingual, seja no aspecto de força, posicionamento e com relação ao aspecto funcional. Musculatura do palato mole, aqui entra muito a abordagem do otorrinolaringologista, então estamos pensando no paciente que já chegou prontinho. Então, ele já tem um bom espaço no sentido que não tem obstrução de tonsilas palatinas aumentadas, a questão da própria anatomia dos pilares, úvula, então, só o declínio do tônus. Vamos trabalhar com essa musculatura. E com a musculatura faríngea. Com essa casa organizada, a pressão positiva entrando, ela vai encontrar menos barreiras. É como se fosse mais fácil. Não é que isso vai dar conta, não, mas vai ser mais fácil do paciente ter conforto para usar o CPAP. Então, a terapia fonoaudiológica preparatória para que o paciente tenha essa adaptação ao CPAP é muito positiva. Muito positiva. Eu vejo com bons olhos. Perfeito. Bom, e vamos então à terceira e última questão. Embora as duas já abordaram praticamente tudo dessa questão, mas vamos finalizar com essa questão. E para finalizar, doutora Valéria, aborde resumidamente a atuação, o tratamento combinado da fonoaudiologia do sono com a otorrinolaringologia do sono. A importância dessa interação muito importante que tem entre as duas especialidades. Porque sempre na fonoaudiologia, né, eu falo que sempre foi um tripé. Sempre é a fonoaudiologia com a otorrino. E também com o cirurgião dentista, mas é o tripé. Né? Acho que nós não funcionamos sem essas duas especialidades. Não.
E são imprescindíveis, né? É Então, a forma, né? A é, forma, é um a casamento, é um textura. casamento. E é muito importante ter essa concepção do integral, né? Porque mais do que tudo, na medicina do sono, ninguém vai trabalhar sozinho, de forma alguma. Aqui a gente entrou muito na questão da via aérea, das obstruções, mas a doutora Tatiana trouxe a questão de quando tem alterações, né, que são as micro alterações, e que muitas vezes tem a questão central, então o neurologista, o pneumologista, o nutricionista, o psicólogo do sono. Às vezes o psicólogo do sono entra para o próprio paciente, entra para o parceiro, né? E por aí vai, né? Fisioterapeuta, o fisioterapeuta, então assim, e por aí vai. Então é uma integração riquíssima. Mas o otorrino é assim, é uma peça indispensável para a nossa atuação. Um fonoaudiólogo não trabalha numa cavidade orofaríngea sem a atuação otorrinolaringológica. Então, assim, protocolo meu, o paciente chegou, não tem uma avaliação otorrinolaringológica, a primeira coisa que eu faço é um encaminhamento. Essa casa precisa estar organizada. Tudo começa pelo nariz. Então, são muitas as alterações nasais, como a doutora Tati comentou, com relação pode ser a válvula, pode ser a questão de desvio de septo, e por aí, a rinite alérgica e tantas outras questões que o problema já começou na entrada. Então, começou ali logo no início, né? E se o paciente tem que. Então, esse nariz precisa estar impecável, organizado, tratado, porque senão o paciente, o que ele vai fazer? Ele, além do esforço respiratório que ele vai fazer, esse esforço vai negativar mais a pressão nesse lúmen, nessa entrada, e trazer muito mais colapso. Então, tudo começa pelo nariz. Então, o nariz organizado, o otorrinolaringologista continua ali na atuação. Descemos. Então, a gente está agora na região de orofaringe. Como é que está essa inspeção? Como é que está essa orofaringe? Tem sinais de refluxo? Então, assim, o refluxo é uma entidade importante de ser também avaliada, e isso aparece muito para fono, porque às vezes o paciente, ele é roncador, ele tem apneia, ele tem uma alteração vocal. Então, ele vai para nasofibro, laringoscopia e tem sinais de refluxo, se for um refluxo de entidade ácida, porque tem sinais que não surgem e o paciente tem o refluxo, né? Então, todas essas questões precisam estar organizadas e o paciente chegar para tirar o máximo proveito, então, da terapia fonoaudiológica já com a prescrição, né? Então, o que é indicado e prescrito para esse paciente, né? O que o médico elegeu de tratamento, né? Então, é o CPAP e a fono, é o aparelho intraoral, e todas essas questões, mesmo com o aparelho intraoral, a musculatura, né, precisa ser também trabalhada para aproveitar esse avanço. E também para que o avanço não seja muito, seja na medida, né? Então, a gente sempre soma forças. O otorrino, ele é imprescindível. Sem ele, a gente não trabalha. Ainda mais uma otorrino que trabalha tanto na adaptação do CPAP como a doutora Tati, né? Não tem, né? Sim, É mais sim. uma otorrino assim. Bom, Pois é. e agora, para finalizar, qual mensagem as duas gostariam de deixar para todos que assistem? E gostaria também que a doutora Valéria contasse um pouquinho como é que foi ontem a experiência dela com a ação que ela planejou junto com a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Como é que foi essa experiência? Ela compartilhasse isso com a gente. Depois as duas vão fazer o fechamento, né, com uma que elas gostariam de deixar para todos que estão assistindo. Perfeito. Então, ontem nós tivemos a ação no ambulatório escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí, foi o primeiro ano que nós tivemos ação na faculdade. A faculdade é uma instituição renomada e que tem um olhar multidisciplinar que realmente é muito bonito de ver, né? Então, a ação foi muito bem recebida. Na disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a medicina do sono, o estudo da medicina do sono se faz cada vez mais presente, então eu fico muito feliz de ver que os residentes já têm, como professora da residência, eu vejo
com muito bons olhos que os alunos tenham já essa vivência com relação à medicina do sono, porque isso está presente na rotina clínica o tempo todo. Em cada 3 moradores do planeta Terra vão ou terão ou têm uma alteração, né? E então foi muito bacana, distribuímos cartilhas, conversamos com os alunos do 4º ano que estavam passando no ambulatório, os pacientes que estavam aguardando tiraram dúvidas, e na quinta-feira tem mais ação no Grendac pela faculdade, a gente vai lá para o Grendac e vai seguir com a nossa atuação à população. Parabéns. Obrigada. Agora as duas vão deixar uma mensagem final. Pode ir, Tati. Eu acho muito legal você contar aí sobre essa ação, porque, assim, cada vez mais a medicina do sono tem que estar nas faculdades, né? Eu, quando fiz medicina, não tive medicina do sono na minha faculdade. E se a gente for hoje em dia conversar com é muito comum ter qualquer tipo de queixa de sono, né? Você citou aí da apneia, que é 1/3 da população, mas se não for apneia, vai ter insônia, vai ter perna inquieta, vai ter bruxismo do sono. Então, se a gente investigar, a gente encontra queixas de sono. A minha mensagem seria essa, de que se a gente procurar, a gente vai tratar melhor o sono dos pacientes, e que se não se faz medicina do sono sozinha, né? Não, então, o médico não faz sozinho, o dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, realmente a gente precisa muito agregar um ao outro. Quando a gente faz essas terapias combinadas, são aspectos fundamentais para o nosso paciente, é quem a gente quer que realmente resolva a situação em que ele se encontre. Então, são essas duas as minhas mensagens, que continuemos fazendo todas essas ações, mostrando nas faculdades que as pessoas tenham mais interesse em procurar sintomas de sono, porque vai achar, e que quanto mais a gente agregar uma especialidade na outra, mais sucesso a gente vai ter nos nossos pacientes. Muito bom. Doutora Valéria? Digo, faço das palavras da doutora Tatiana as minhas, eu acho que somar força sempre, né? Divulgar para a população. Eu gosto de brincar que quem trabalha com medicina do sono, quando está num churrasco de sábado entre amigos, tá exercendo a profissão. Por quê? Porque as pessoas têm queixa, não procuram ainda de forma acertada uma ajuda e sempre tem dúvida. Então, se isso acontece numa situação familiar, numa situação social, imagina como tem gente precisando de ajuda e que não sabe muitas vezes para onde ir. Não sabe para onde ir. E isso é muito comum, muito comum. As pessoas acham que roncar, porque sim, existe o ronco primário, mas roncar é porque está cansado. Então, eu acho que são forças que temos que somar de todos os profissionais, fazendo ações, sim. A Semana do Sono é maravilhosa, eu amo essa semana, eu acho incrível, porque ela alcança muito mais pessoas e está todo mundo disposto a juntar, né, forças, dar as mãos. Então, vamos em frente, porque, na minha opinião, a medicina do sono é a medicina do futuro. Perfeito. E, bom, até agora não tem nenhuma pergunta, então acho que a gente pode até conversar um pouquinho mais. E eu acho também que é fundamental também para todo mundo que está nos assistindo, e que, assim, que não tem experiência com a área de distúrbios do sono, que fiquem atentos a esses sinais nos seus pacientes. E, havendo, assim, algum sinal, algum sintoma, que encaminhe os pacientes o mais cedo possível, para que seja realizado o diagnóstico, que ele faça o tratamento. E como a doutora Tatiana comentou, é um quadro evolutivo. Então, que a gente possa também, assim, sempre ser, assim, um agente de saúde, de prevenir também, a questão da prevenção também, que é muito importante. Se o paciente é um roncador primário, está atento a isso para que esse quadro não evolua para um quadro de apneia. E a doutora Tatiana também realiza um trabalho maravilhoso também na Unifesp em São Paulo, então ela tem contato também com a população, né? Então, isso, assim, são aspectos muito importantes, porque esse serviço, ele é aberto, então ele não é só para as pessoas que estão... pessoas, assim, ele é aberto para a população de modo geral, né? Então, isso é muito importante. Quem precisa desse serviço,
tem lugares para procurar, tem a Unifesp, tem outros serviços. Então, ficar atento a isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa, doutora Tatiana, também sobre essa questão também, tá? Porque, né? Não, com certeza, a gente lá na Unifesp, a gente tem toda essa assistência aos nossos pacientes e também a gente tem portas abertas para alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, a gente tem um fellow, né, além da residência da medicina do sono, tem um fellow da otorrinolaringologia e estamos lá de portas abertas também para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre a medicina do sono. Perfeito. Então, acho que nós podemos encerrar, ou vocês querem colocar mais algum aspecto? A doutora Valéria quer comentar mais alguma coisa? Ninguém tem dúvida, por mim, acho que eu passei as informações que eu acreditava serem importantes. Eu acredito também que as duas passaram, tanto que não tem dúvidas. Tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Bom, então eu agradeço em meu nome, em nome da ABS, a participação tão importante das duas nessa webinar, representando a ABS Interior de São Paulo, a cidade de Jundiaí, abrilhantando essa webinar, a Semana do Sono, demonstrando a importância do tratamento combinado da otorrino com a fonoaudiologia, nos casos mais graves de apneia do sono, assim como também de todos os participantes. E lembramos que a Semana do Sono, ela continua até domingo, dia 19, e que nós temos muitas ações. Então, estejam atentos, tem no site da Associação Brasileira do Sono, ou vocês podem entrar na semanadosono.com.br, e lá vai ter programação de cada dia, tem algumas que é necessário fazer inscrição, como foi a nossa de hoje, e participem, aprendam mais sobre o sono, porque o sono, ele é muito importante para a nossa saúde. E então, nós encerramos essa webinar, e deixamos um abraço a todos, e novamente eu agradeço essas duas queridas. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Milene, Valéria, obrigada, BS. Foi Obrigada. muito legal estar aqui com vocês. Muito bom.